Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Larry Johnson. Larry é ex-agente da CIA e ex-oficial de contraprefeitura de Remestad. Larry, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Larry, welcome back to India and Global Lab. Oi, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Nós não discutimos isso até agora, então esta é a primeira vez que estamos falando sobre Charlie Kirk. Você tem escrito sobre certos aspectos, digamos, do assassinato de Charlie Kirk. Se você puder compartilhar o que tem escrito, talvez eu tenha algumas perguntas para fazer em seguida. Mas vamos começar por aí. Eu não era exatamente um seguidor ou fã do Charlie Kirk enquanto ele estava vivo. De vez em quando eu assistia a alguns vídeos dele debatendo com estudantes universitários nos campi. Ele tinha esse estilo, chegava e dizia, "Ei, prove que estou errado." Mas ele realmente interagia com os estudantes, e eles tinham um diálogo, um debate. O fato é que quando eu assistia, sempre me lembrava de que nunca o vi sendo cruel, odioso, depreciativo ou insultando as pessoas. Ele era, na verdade, aberto e receptivo. E no momento em que vi o vídeo, logo após ele ter sido baleado, eu soube que ele estava morto naquele instante. Você não leva um tiro na garganta daquele jeito, perde aquela quantidade de sangue e sobrevive. Mas fiquei realmente chocado com as coisas vis e odiosas que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Sabe, ele não era o que eu chamaria de um ideólogo rígido. Um ideólogo rígido é alguém que nunca muda, que é sempre, você sabe, estritamente preto no branco. Não existe nenhum tom de cinza. E ainda assim, mesmo que alguns vejam Charlie como completamente comprometido com o lobby sionista, que ele foi financiado no início por vários bilionários judeus pró-sionistas, que ele foi acusado, injustamente na minha opinião, de ser apenas reflexivamente pró-Israel, de que nada do que Israel faz é ruim, tudo é bom. Há agora evidências, tanto com base em depoimentos de Candace Owens, Tucker Carlson e Dave Smith, que ganhou certa fama ou notoriedade quando Charlie o convidou para a conferência Turning Point USA em julho deste ano. E ele debateu com esse sionista fervoroso, Josh Hammer. E o que foi interessante é que esse público da Turning Point USA, a maioria deles, eu diria provavelmente 2/3, apoiou muito a posição do Dave Smith, aplaudindo-o. Então havia indícios de que o Charlie estava começando a se distanciar do domínio sionista. E ele estava sendo ameaçado de que deveria seguir a linha, senão iriam cortar o financiamento dele. Então, com tudo isso como pano de fundo, você tem que perguntar por que ele foi morto. Novamente, ele não era alguém que defendia, sabe, juntar todos os gays e homossexuais e colocá-los em constante... Sabe, ele não era esse tipo de cara. Ele nem sequer disse isso sobre pessoas transgênero. Ele simplesmente tinha a mensagem afirmativa de que acreditava que Deus criou homem e mulher e que esses eram os dois sexos. Todo o resto, em sua visão, era uma invenção e uma loucura. Mas ele não atacou fisicamente, nem pediu para seus seguidores atacarem fisicamente essas pessoas. O que realmente chamou minha atenção foi a quantidade de teorias alternativas sendo divulgadas na internet. Não apenas sobre quem o matou, mas como ele foi morto. Por isso publiquei um texto no Sonar 21, onde você pode ver o vídeo real, e eu o desacelerei quadro a quadro. Porque o que você vê no vídeo é inicialmente antes do tiro, enquanto a bala o atinge, mas você não consegue ver o impacto. Você vê a camisa dele levantar.
E então, novamente, é só um movimento rápido assim, em velocidade normal. Mas isso mostra que a onda de choque da bala ao atingi-lo fez a camisa subir e depois descer. Mas agora estão dizendo que, não, ele foi baleado por trás. Bem, você sabe, o movimento da cabeça é tal que se eu te acertar no pescoço por trás, sua cabeça vai para trás. Da mesma forma, se eu te acertar na garganta pela frente, sua cabeça vai para frente. Se eu te acertar na cabeça, mas não no pescoço, pela frente ou por trás, isso vai mover a cabeça. Então você precisa observar esses movimentos. Não há como ele ter sido baleado por trás. Mesmo assim, alguém está espalhando essa história e estão fazendo isso de uma forma muito convincente. As pessoas estão dizendo, faz sentido. Ou então, o que é realmente louco é que eles estão alegando que havia um cara ao lado que tinha uma pistola de palma, uma arma escondida na mão que ele poderia disparar. Bem, em primeiro lugar, nós temos o som. Foi da gravação do tiro de rifle. Não existe pistola no mundo que caiba na palma da mão e faça um barulho igual ao que ouvimos nos vídeos e áudios daquele incidente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o cara estava de lado. Se ele tivesse atirado de lado, você veria a cabeça indo para esse lado, não para aquele. Mesmo assim, essa ideia está ganhando força. Então você precisa parar e perguntar, quem está promovendo isso? Quem está alimentando essa narrativa? Eu pessoalmente acredito que esse garoto, Tyler Robinson, que foi preso e acusado pelo disparo, eu não acho que ele agiu sozinho. Com isso, quero dizer que acho que ele teve algum tipo de incentivo ou apoio para realizar esse ato. E quanto à origem desse apoio, tenho uma lista de suspeitos, mas não tenho provas contra nenhum deles. Uma das questões no início, eu havia especulado que ele desmontou o rifle, colocou na mochila e depois remontou. Eu estava errado nisso por alguns motivos. Primeiro, há um vídeo dele mancando, então ele está com o rifle na perna da calça. E com o rifle na perna da calça, ele consegue andar e subir exploradores e expor o rifle. Segundo, se você desmonta o rifle, corre o risco de alterar o ajuste da mira. Então, quando você tem uma luneta de rifle e olha através dela, é preciso fazer ajustes para que, ao alinhar o retículo, os fios cruzados, e apertar o gatilho disparando uma bala, ela acerte exatamente onde você está mirando. Nessa luneta, você pode ajustar para levantar ou abaixar o campo de visão, ou mover o campo de visão da direita para a esquerda. Depois que ela está calibrada, você não quer tirar a luneta, porque aí vai ter que calibrar a arma de novo. Então, claramente, essa arma estava calibrada. E sabe, não é um tiro impossível de se fazer a 200 jardas, se você tem uma boa luneta. Então ainda não sabemos todas as ramificações disso. Eu sei que a Candace Owens, que é uma velha amiga do Charlie e ajudou a fundar a Turning Point USA, viu muitas irregularidades que apontam para possível participação de sionistas querendo ver o Charlie Kirk assassinado. Também há outras evidências, ou vamos chamar de evidências circunstanciais, ligando o tio desse Tyler Robinson ao batalhão Azov na Ucrânia. E a Ucrânia colocou o Charlie Kirk em uma lista de morte. Então, temos tanto os ucranianos querendo ele morto, quanto os sionistas chamando ele de antissemita logo de cara, e ainda a comunidade trans revoltada contra ele. Ou seja, há vários suspeitos. Precisamos seguir as evidências para descobrir quem fez o quê. Existem mais ou menos 3 questões. Uma é quem matou, o que levou ao assassinato dele. E como você disse, há muitas teorias e especulações que vão desde Israel até a Ucrânia, passando pela chamada esquerda, ou possivelmente alguém da comunidade trans, ou alguém que se identifica com essas lutas. Não vamos entrar nisso porque é muita especulação. A segunda, claro, é a própria política de Charlie Kirk. E eu não acho que a política dele fosse muito inofensiva. Quero dizer, eu também não acompanhava ele, mas já ouvi dizendo coisas sobre imigrantes, por exemplo.
saying stuffs about immigrants, for instance. He called for deportation of 10 million. Ele pediu a deportação de 10 milhões de pessoas, imigrantes, em um apelo por uma guerra civil literal, ou digamos uma guerra civil virtual, o tipo de coisa que é completamente e extremamente perigosa. Vi outra de suas palestras na Coreia do Sul, onde ele foi e pediu apoio e sacrifício dos sul-coreanos diante da inevitável agressão dos Estados Unidos e possivelmente uma guerra contra a China, olhando para a história, que ele interpreta completamente errado em relação ao sacrifício da Coreia do Sul para se proteger da agressão chinesa. E poderíamos continuar indefinidamente. Quero dizer, até mesmo suas conversas sobre a comunidade trans, claro, isso mostra como a educação nos Estados Unidos em geral é ruim, porque as pessoas com quem ele debatia muitas vezes não conseguiam expor seus pontos de forma razoável. E isso reflete o estado geralmente ruim da educação nos Estados Unidos, ou digamos, da educação geral ao redor do mundo. Mas ainda assim, também acho que não devemos passar pano para a política dele. Porém, acredito que discutir a política dele nos levaria a debates, segmento por segmento, sobre cada uma dessas questões. O que quero discutir, e comente sobre o que eu disse se quiser, mas o que eu queria aprofundar, é a implicação do assassinato. E isso é algo que realmente preocupa muita gente. Donald Trump pediu a eliminação da esquerda radical da política americana. Acho que foi hoje que ele baniu a Antifa, chamando a Antifa de grupo terrorista organizado. Quero dizer, novamente, muitas pessoas discordam de alguns dos métodos da Antifa. Chris Hedges, alguém da esquerda, por exemplo, discorda da Antifa e de alguns de seus métodos durante o Occupy Wall Street, mas ele diz que eles não são terroristas. Quero dizer, sim, às vezes eles cometem pequenos crimes, você sabe, ataques a propriedades e coisas assim, mas você é um especialista em estudar terrorismo. Diga-me se você acha que eles são terroristas. Mas, no geral, as pessoas estão muito assustadas com o que isso pode levar, dissidência dentro da política americana. Então, quais são seus pensamentos ou preocupações sobre a purga da administração? E depois talvez eu tenha mais uma pergunta. Claro. Bem, primeiro deixe-me fazer um comentário sobre a política de Charlie Kirk. Ele era fortemente contra relações homossexuais. No entanto, existe uma gravação em vídeo. Eu vi a fita. Na verdade, fiz uma cópia porque achei relevante. Em um dos eventos da Turning Point USA, um membro da plateia, um de seus apoiadores, estava falando sobre tomar medidas contra homossexuais. E Charlie disse, ei, espere um segundo. Basicamente, ele argumentou que é contra o governo promover a homossexualidade como um estilo de vida bom e algo que todos deveriam seguir. Mas também disse que respeita o direito das pessoas de fazerem escolhas em suas vidas privadas e que isso deve ser respeitado. Ele chegou a defender alguns homossexuais republicanos de destaque. E ele os nomeou, como por exemplo um cara chamado Guy Benson. Não há como negar que o Antifa é uma organização artificialmente criada. É financiada por várias pessoas e instituições externas que buscam mudar fundamentalmente os Estados Unidos. E as ações deles, sabe, esse não é um grupo que protesta por mais liberdade, não é um grupo que protesta de forma não violenta. Eles certamente não são não violentos. São violentos e já defenderam o uso da violência. Francamente, estou surpreso que só agora Donald Trump tenha direcionado o Departamento de Justiça a ir atrás dos financiadores deles para descobrir quem está financiando isso. Vimos o mesmo com o Act Blue, que eu mesmo investiguei. Então existe toda uma rede por trás disso. Parte disso é financiada pela Fundação Soros e por George Soros. Então não vejo problema em investigá-los por isso. Quando você volta e analisa os protestos do Antifa, eles têm sido violentos. Eles têm incendiado bens públicos, destruído propriedade pública e até atacado pessoas. Ou seja, eles têm usado violência contra civis. Isso é terrorismo. Não se trata apenas de indivíduos protestando. É um esforço organizado. Eu diria até que é uma conspiração.
Agora, o problema que tenho com o que o governo Trump está fazendo é declarar, usando esse conceito de discurso de ódio, que se você disser qualquer coisa para condenar Israel ou atividades sionistas, você é culpado de discurso de ódio. Eu acredito firmemente na liberdade de expressão, incluindo a liberdade das pessoas de dizer coisas críticas ou até mesmo desagradáveis e maldosas sobre Charlie Kirk. Dito isso, isso não significa que elas tenham garantia vitalícia de emprego. Sabe, se você ocupa uma determinada posição, especialmente uma que é financiada com dinheiro público, isso não significa que você está protegido para dizer o que quiser e sair impune. Então, eu realmente me preocupo que isso, e talvez o Antifa tenha sido criado exatamente para esse propósito, para provocar uma reação do governo dos Estados Unidos contra ele, a fim de criar ainda mais tumulto nos Estados Unidos. Porque se você voltar e olhar para aquelas comunidades onde o Antifa tem sido particularmente ativo, a qualidade de vida nessas cidades deteriorou, não melhorou, os espaços públicos não estão limpos nem bem cuidados, há muitos dependentes químicos circulando. Então esse movimento Antifa, ao dizer que são, entre aspas, antifascistas, na verdade está adotando as mesmas técnicas fascistas que foram a marca registrada de Benito Mussolini e Adolf Hitler em seus movimentos. O Antifa age de maneira muito semelhante às camisas marrons de Hitler em 1930, 31, 32, quando eram usados para atacar outros grupos, especialmente os comunistas. Então, sabe, na minha visão, esse não é apenas um grupo inofensivo. This is not just a benign group in my view. E você é muito categórico ao defini-los como grupos terroristas. Estou perguntando isso porque muitas pessoas fazem uma distinção entre indivíduos dentro de uma organização, que ocasionalmente recorrem a métodos terroristas, e a própria organização ser chamada de grupo terrorista. Uma diferença pode ser que uma organização tenha objetivos mais amplos. Por exemplo, no contexto de um movimento de libertação nacional. O objetivo deles pode ser libertar sua nação, mas eles podem ocasionalmente recorrer a métodos terroristas. No caso do Antifa, claro, não se trata de libertação nacional, mas eles podem dizer que têm outros objetivos, como justiça social, e alguns deles podem recorrer a atividades terroristas. No entanto, esse não é o objetivo declarado da organização. Mas você não faria essa distinção? Não, não faria. Por exemplo, eu não considero o Hamas ou o Hezbollah organizações terroristas. Eu considero eles, na verdade, movimentos legítimos de libertação nacional. Os Estado-Islâmico gostam de rotulá-los como terroristas, mas eles têm particularmente o Hezbollah. O Hezbollah geralmente direciona seus ataques a alvos militares. Então isso, sabe, não é terrorismo. O que você vê com o Antifa é um movimento anárquico. O que eles defendem? São contra o fascismo. Ok, mas o que vocês defendem? Qual é a sua visão? Que tipo de sociedade vocês estão tentando construir? E é aí que entra essa agenda globalista que sustenta muito do que eles dizem, que na verdade eu diria é muito consistente com o fascismo. Eles são exatamente aquilo que afirmam combater. Eles são contra essa ligação entre empresas e governo, e ainda assim estão sendo financiados e pagos por indivíduos muito ricos, que exploraram pessoas e ganharam dinheiro com esse sistema para criar uma organização que afirma estar tentando combater o fascismo. Então, para mim, isso é repleto de ironia. Mais uma pergunta, para finalizar. Acho que muita gente está observando os próximos passos do governo dos Estados Unidos no contexto mais amplo de como eles têm sido partidários ao mirar especialmente na dissidência. Então, você e eu podemos não gostar do New York Times ou do Washington Post, mas isso é muito diferente de quando Donald Trump processa o New York Times e o Washington Post porque eles publicam algo de que ele não gosta. É muito diferente porque, quando o presidente americano ataca uma imprensa que ele vê como dissidente, isso realmente sufoca a dissidência e a democracia, eu diria. E isso gerou muita preocupação,
entre comentaristas políticos, jornalistas, etc. nos Estados Unidos. Political commentators, journalists, etc., etc. Are you worried about this kind of parties? Você está preocupado com esse tipo de perseguição partidária e seletiva, mesmo com indivíduos de alto patrimônio? Digo, você mencionou o Soros, mas ele não tem uma compreensão geral do que uma corporação faz, ou de como as estruturas de poder estão enraizadas na política dos Estados, etc. Ele simplesmente escolhe alguém de quem não gosta, e se essa pessoa começar a bajulá-lo, ele a chamaria de amigo. Você está preocupado com a direção geral em que o governo dos Estados Unidos está usando esse assassinato, esse incidente tão trágico e horrível, para reprimir a dissidência? Very tragic and horrific incident to clamp down on dissent. Not at all. I think the media De jeito nenhum. blown up. Acho que a mídia deveria ser destruída, quer dizer, Washington Post, Times, CBS, CNBC, não passam de veículos de propaganda do governo ou de narrativas. Vou te dar um exemplo. I give you just a case in point. Yeah, I mean, look, O que você quer com explodir? I mean literally destroying them. Quero dizer, literalmente destruí-los, levá-los à falência, tirá-los do ar. Mas e se eles vierem atrás de nós? Eles já estão vindo atrás de você. Não me venha com essa. Quero dizer, você tem prestado atenção? Deixe-me te dar um exemplo. Me diga uma pessoa que fale contra o genocídio em Gaza e que seja permitida em qualquer uma das redes de TV dos Estados Unidos. Você consegue me citar uma? O que você quer dizer? Você está falando da grande imprensa, é isso? Certo. Me diga o nome de uma pessoa que está protestando contra o genocídio de Israel em Gaza. Você a viu na Fox News? Você a viu na CNN? Você a viu na MSNBC? Você a viu na ABC, CBS, NBC? Você a viu sendo citada no Washington Post, no New York Times, no Los Angeles Times, no Chicago Tribune? Não. Na verdade, na maioria das vezes, se você é um dos porta-vozes ou alguém visto como uma voz de destaque ao se manifestar contra o genocídio em Gaza, você é rotulado como antissemita. E esse rótulo é colocado em você pela imprensa. O mesmo acontece com a guerra na Ucrânia. Não há mais nenhuma voz no ar que tenha permissão para argumentar sobre o que a Rússia está fazendo, por que está fazendo e por que foi provocada. O único que realmente teve alguma presença no ar foi Doug McGregor. E isso foi há 2 anos, quando Tucker Carlson ainda estava na Fox News. 2 years ago, when Tucker Carlson was still at Fox News. So my point is this. You've got this media. Então, meu ponto é o seguinte: você tem uma mídia que é tão corrupta, tão tendenciosa, que agora quer se fazer de vítima. Eu não me importo com o que Donald Trump faz com eles. Eu me importaria com o que Donald Trump faz para tentar suprimir comentários abertos como este que estamos tendo na internet. Isso eu acho é importante. Isso ainda é valioso. Eu me tornei comentarista de TV sobre questões de terrorismo em agosto de 1994. Começou com a captura de Carlos, o Chacal. Depois disso, participei da CNN, participei da MSNBC, fui analista da Fox News por 1 ano. Estive em todos os principais programas de televisão, estive no Nightline da ABC com Ted Koppel, provavelmente 12 a 14 vezes ao longo de 5 anos. Estive no 60 Minutes da CBS, estive no Today Show da NBC, fui analista de terrorismo da NBC, então já estive em toda a mídia. Eu costumava ser citado. Eu costumava ter voz. E então cometi o pecado imperdoável em 2008. Falei contra Barack Obama e seus laços com terroristas domésticos, especialmente Bill Ayers. De repente, não fui mais bem-vindo em nenhuma das plataformas de mídia, porque ataquei o queridinho. Agora, se você for ver, veja a lista de pessoas que têm permissão para aparecer em qualquer programa de TV para falar sobre a guerra na Ucrânia ou a guerra contra os palestinos. Jeffrey Sachs tem permissão para aparecer? Não. Doug McGregor, ele tem permissão? Não. Ray McGovern? Não. Scott Ritter? Não. Se continuarmos na lista de pessoas, Danny Davis? Não. Então o que estou dizendo é, sabe, o Trump está indo contra a mídia por ser tendenciosa. Bem, eles são. E têm sido tendenciosos em uma direção. Eu nem digo que você precisa dizer, Larry. Acho aí que o sumar nossa por desse Obi Nard realmente discordamos.
Não, não é permitido. Tudo bem, pode continuar. Sim, acho que nossa visão sobre a mídia tradicional é exatamente a mesma. E, na verdade, minha visão pode ser ainda mais crítica, já que também vejo a mídia tradicional como parte de grandes corporações, cuja análise, claro, nós contestamos. Então, se estamos pensando em uma reestruturação completa da mídia tradicional, isso precisa vir junto com uma reestruturação maior da economia política como um todo. Estamos falando em reestruturar o financiamento. Estamos analisando, como sabe. E aí tem o lado político disso, claro, ao qual também nos opomos, como banir você se não gostam da sua opinião. E isso pode acontecer em todo o espectro, da esquerda à direita. E isso é muito prejudicial para uma sociedade livre, aberta e dialógica. Mas então estamos de acordo quanto a isso. Acho que dito isso, o que me preocupa é quando você usa os instrumentos do Estado. Não como se estivesse elaborando uma política, um sistema alternativo de transferência e financiamento, por exemplo, mas está usando processos por difamação, está usando leis antiterrorismo, está usando toda uma gama de atividades coercitivas para ser seletivo e partidário, ao mirar, às vezes, jornalistas individuais, às vezes plataformas específicas, que você e eu talvez não gostemos. Mas o motivo pelo qual isso me preocupa é duplo. Sim, Jeffrey Sachs pode não estar na CNN. Jeffrey Sachs pode não estar no Washington Post. Mas Jeffrey Sachs atua no espaço dos Data Snakes. E nós não subestimamos o espaço da mídia alternativa, que você e eu compartilhamos. E nós atuamos, e existe um medo latente de que possam reprimir a gente também, sob o pretexto de coisas que eles não gostam. Então esse é um ponto. Em segundo lugar, eu acrescentaria, antes de deixar você responder, que não acho que esse tipo de perseguição mudaria o espaço sobre o qual estamos falando. Isso não tornaria a mídia livre. Não faria o viés político se voltar a favor de mais abertura. O que faria seria criar um espaço muito partidário e divisivo, onde toda vez que uma facção ou outra dentro da elite dominante assumisse o poder, eles iriam atrás uns dos outros. E esse é o meu receio. Bem, veja, nós já vivemos a repressão de opiniões que foi feita sob... Na verdade, começou no primeiro governo Trump, mas ficou realmente intensa sob Biden. Então, qualquer um que questionasse, por exemplo, a Covid e levantasse dúvidas, era imediatamente atacado e banido das plataformas. Meu próprio canal foi banido do YouTube por, entre aspas, discurso de ódio. Que discurso de ódio? Eles nunca disseram foi isso que você disse, porque normalmente, do jeito que funciona na sociedade que você está imaginando, se eu te acuso de disco de ódio, então que small isso que você disse nesta data. Jyotish, here's what you said on this date. And then you'd have the chance to say, look, I didn't mean it, or então você teria a chance de dizer, olha, não foi isso que eu quis dizer. Ou eu me expressei mal. Ou me desculpe. Ou peço desculpas. Você teria alguma chance ou poderia dizer, sim, eu realmente disse isso, eu quis dizer isso e não me importo com o que você pensa. Certo? Esse é o ponto. Você está correto ao notar que não estou buscando que o governo interfira mais nas conversas públicas e no discurso público. Eu quero que eles realmente garantam que as pessoas possam falar sem medo de punição ou retaliação por parte do governo. Mas essa é exatamente a questão, porque as pessoas agora exterminam. Bem, mas vamos lá, sabe? O caso mais recente que deixou algumas pessoas indignadas é o do Jimmy Kimmel. Você sabe, o Kimmel foi ao ar e disse que o atirador era um apoiador do MAGA. Isso é uma mentira. Isso é absolutamente falso. Agora, o governo não deveria processá-lo porque ele tem liberdade de expressão. Mas o governo certamente pode dizer à ABC, se vocês vão permitir que esse tipo de informação falsa seja transmitida, vocês vão pagar um preço. Então é aí que você diferencia entre o público e o privado.
Sim, eu concordo totalmente que deveriam existir mecanismos para filtrar o que é uma mentira descarada, o que é difamação, etc., e o que é informação real. E pessoalmente acho que essas conversas deveriam nos levar a criar mecanismos mais imparciais e independentes que possam assumir essas funções, em vez de pessoas muito partidárias dentro do executivo lidarem com essas questões de forma seletiva e desorganizada. Porque eu não acho, Larry, pessoalmente, que alguém como Donald Trump viria em sua defesa se você fosse acusado de discurso de ódio. Ah, nem o céu também. Então tudo bem, certo? Oh, heavens no. Yeah. Yeah. That's okay. All right, let's then. Well, let me just make the point. What you're really talking Então, about here, vamos lá. what has brought Bem, about deixe-me apenas dizer o que você está realmente falando aqui e o que trouxe isso, vamos chamar de supressão da liberdade de expressão, e a introdução de pressão política foi a propriedade corporativa, a concentração da propriedade corporativa, da mídia. Eu sou livre, sabe? Não dependo de alguém me pagando para que essa pessoa possa vir e dizer ou você muda o que está dizendo ou vai perder o emprego. Eu não sou pago para fazer isso. Então sou livre nesse sentido. Existem alguns podcasters por aí que claramente, e isso é uma das coisas que estava acontecendo com o Charlie Kirk. and this is one of the things like that was happening with Charlie Kirk. Charlie Kirk received an enormous amount of money. Charlie Kirk recebeu uma quantia enorme de dinheiro da comunidade sionista. E como parte de receber esse dinheiro, esperava-se que ele seguisse a linha e tivesse uma mensagem totalmente pró-sionista. O que aconteceu, sabemos agora, desde julho, é que Charlie Kirk foi atacado por seus doadores, porque foi visto como alguém que estava se desviando dessa mensagem ao convidar Megyn Kelly, Tucker Carlson e Dave Smith para falar na conferência da TEPUSA. Mas o que ele também percebeu foi que as mensagens desses três estavam repercutindo entre os jovens que estavam, você sabe, eu chamo de jovens, as pessoas na faixa dos 20 anos que estavam participando. Então ele reconheceu onde estava o sentimento político de sua organização e começou a tentar lidar com isso. Agora sabemos, por meio da Candace Owens, que conversou com pessoas que estavam nessa reunião com Bill Ackman e o fundador do Babylon Bee, que eles fizeram ameaças ao Charlie sobre arruiná-lo financeiramente e encerrar o apoio financeiro a Turning Point USA se ele não seguisse uma linha pró-sionista de babar o ovo do Bibi Netanyahu. E ele não estava disposto a fazer isso, o que levou alguns, como a Candace, sabe que ele foi um fator por fosse morto. Sabe, eu entendo porque ele pensaria assim. I can see why she would believe that. But again, this being beholden to this money. Mas novamente, essa dependência desse dinheiro, onde eles podem ditar o que você vai dizer, em vez de você dizer, olha, isso é o que eu realmente penso. Então você está certo em se preocupar, porque já tivemos o governo anteriormente, sob Joe Biden, indo ao Facebook, indo ao Twitter, indo a todas as redes sociais e pedindo para suprimirem as vozes das pessoas por causa do que elas disseram, mesmo que fosse verdade. Então sim, eu não acho que o governo deva estar no negócio de ditar quem pode dizer o quê. A não ser, sabe, é uma coisa quando você tem uma rede licenciada publicamente como a ABC, e aí alguém como Jimmy Kimmel vai lá e simplesmente diz algo que é completamente... É uma completa mentira. Não é verdade. Você tem a acusação ali. Você tem o que o indivíduo estava dizendo em suas próprias mensagens de texto, certo? Nada sobre ser um apoiador do Trump. No entanto, se ele fosse um apoiador do Trump, sim, diga isso se for verdade. Mas ir à mídia, usar aquela plataforma pública, como ele fez, só para mentir descaradamente, porque isso não era sobre comédia, isso era realmente mais sobre, sabe, difamar os apoiadores do Trump. Agora, parte do que o Jimmy Kimmel fez, eu achei ok no que diz respeito a zoar o Donald Trump. Tipo quando ele mostrou o vídeo em que perguntam ao Trump sobre a reação emocional dele à morte do Charlie Kirk. E ele responde, estamos indo bem. Olha só aquele prédio enorme que estamos construindo ali.
É como se não houvesse nenhuma profundidade de sentimento humano ou qualquer coisa assim. E tudo bem, pode zoar isso, isso está totalmente em jogo. Você pode criticar isso. Mas não minta sobre coisas que aconteceram, distorcendo completamente a situação. Sabe? Você culpa um grupo quando está claro que não foi esse grupo. Acho que o que tiro dessa conversa são basicamente três coisas relacionadas à liberdade de expressão. Uma delas é algo que não discutimos muito, mas está presente no que você disse. Uma espécie de intolerância geral em relação a coisas que talvez não se encaixem exatamente na sua visão de mundo. Sabe, você pode não gostar de como alguém usa um determinado pronome e simplesmente se torna intolerante, não consegue lidar com isso, e acaba criando uma espécie de cultura do cancelamento. Esse é um dos problemas que enfrentamos. E então o segundo e o terceiro pontos, acho que você explicou de forma mais aprofundada, envolvem por um lado as corporações e por outro o governo, que estou tentando trazer para complicar ainda mais essa conversa. Sim, para ser honesto, não estou preocupado com as corporações. Não estou preocupado com a capacidade do The New York Times, do The Washington Post ou da ABC de se defenderem contra um processo por difamação. Quero dizer, sim, acho que Donald Trump é partidário e é daí que ele parte. Mas sim, há coisas que são mentiras descaradas. E precisamos concordar que sim é uma mentira quando dizem que Tyler Robinson é um apoiador do MAGA. Mas também é mentira quando muitas pessoas, de secretários a grandes think tanks como American Compass, Heritage Foundation, etc., também têm mentido ao dizer que ele é um lunático de esquerda. Não temos evidências de nenhum dos dois lados. Mas não vimos o Estado reprimir um conjunto de mentiras, enquanto talvez você esteja certo, do ponto de vista factual, ao reprimir o outro conjunto de mentiras. Então é desse partidarismo que estou falando. Em tudo isso, sinto que numa era em que vivemos sob a internet, onde corporações dominam essas plataformas, se não lutarmos por mecanismos mais justos, fico mais preocupado com essas pequenas plataformas. 200 mil, 300 mil assinantes, escritores de opinião individuais no Substack, como você, que talvez não tenham a influência da CNN ou da Fox News. Mas coletivamente, se somarmos o total de todas essas plataformas menores, acredito que elas estão mudando a opinião pública e reestruturando o nosso mundo para melhor. E não vejo como esse tipo de resposta arbitrária e reacionária, seja do Joe Biden ou do Donald Trump, que vejo como facções semelhantes das elites dominantes, se esses mecanismos arbitrários, em nome de proteger a liberdade de expressão, em nome de lutar pelos fatos, estão ajudando nossa causa. Sim, não, veja, as mentiras que são contadas pelo governo, e você sabe, especialmente vimos isso na administração do Donald Trump, isso de mentir sobre explodir barcos de drogas vindos da Venezuela, que supostamente estavam indo para os Estados Unidos. Isso simplesmente não é verdade. Era fisicamente impossível para os dois barcos que vimos em vídeo sendo explodidos. Fisicamente impossível para eles chegarem aos Estados Unidos, em primeiro lugar. E mesmo assim, essa é a história que é contada, e a mídia a repete. E então, felizmente, pelo menos na internet, temos algumas plataformas onde a verdade pode ser divulgada e dizer, não, isso não é verdade. E o motivo pelo qual isso não é verdade é que, por exemplo, o primeiro barco que eles explodiram tinha 4 motores de popa. A capacidade total de combustível desses motores é de cerca de 220 galões. O barco em si pode percorrer essa distância com esse combustível por cerca de 370 ou 385 quilômetros. Bem, a distância da Venezuela até, digamos, Key West, na Flórida, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, pelo menos no lado do Atlântico, é de cerca de 2.100 quilômetros. Então é só fazer as contas. Você vai precisar de aproximadamente 5 vezes mais combustível do que o que está carregando a bordo. Se você colocar isso em galões de 20 litros, seriam necessários cerca de 300 deles.
340, acho foi o que calculei. 340, I think, is what I calculated. That'd fill up the entire boat. There'd be no room for drugs. Isso encheria o barco inteiro. Não haveria espaço para drogas. E o que você faz com o resto? Então quero dizer coisas simples assim. Somos enganados sobre isso. Somos enganados sobre a guerra na Ucrânia. Vimos Keith Kellogg outro dia, ele disse, ei, a Rússia está perdendo, a Ucrânia está ganhando. E foi isso que eu disse ao Donald Trump. Então pelo menos isso explica por que Trump está tão desinformado. Ou somos enganados sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro. O ataque mais devastador da história do mundo desde o Holocausto. Você está brincando comigo? Mas eles dizem isso. E é repetido por adultos. Então sim, resistir a essas mentiras e confiar no governo. Yes, pushing back against these lies and trusting government. I'm not big on the trust the government or listen to what they say. Eu não sou muito de confiar no governo ou ouvir o que eles dizem. É por isso que acredito que eles sempre precisam ser desafiados. Mas o que tenho visto é que houve um ataque constante e mais frequente aos chamados conservadores de direita do que aos chamados liberais de esquerda ao longo dos anos, especialmente nos últimos 10 anos. E veja, já fui acusado de ser ambos. Já fui atacado por republicanos por ser um conservador inclinado à esquerda, só porque tive a audácia de protestar contra a difamação de Valerie Plame e os ataques ao marido por se oporem à guerra no Iraque. E então fui atacado pela esquerda por minhas críticas ao Barack Obama. Então você sabe, criei uma casca grossa. Acho que o princípio mais amplo de que você está falando, no entanto, é o mais valioso. O governo não deve interferir no exercício da liberdade de expressão, mesmo que não goste do que está sendo dito. Existem outros caminhos. Você precisa proteger as pessoas, mesmo quando elas estão erradas. Mas isso não significa, como no caso do Jimmy Kimmel, que ele tem um direito inalienável, dado por Deus, de apresentar um programa que é licenciado pelo governo. Sim, é uma conversa muito interessante entre você e eu. Quero dizer, a ironia é que talvez eu não seja, em princípio, tão contrário à intervenção do governo. Na verdade, em uma série de atividades econômicas, minhas opiniões podem até se alinhar com as suas. E eu realmente acho que não existe um princípio envolvido no qual, desde que possamos argumentar que isso funciona em atividades econômicas, o governo pode intervir. E é isso que acreditamos na esquerda. Ao contrário da direita, que pensa que existe um princípio divino que não pode ser violado em relação à propriedade privada. Em princípio, talvez eu não seja contra a intervenção do governo, mas o que estou realmente dizendo é que precisamos nos afastar de ações arbitrárias, especialmente quando se trata de liberdade de expressão, mas também em relação a toda uma série de instituições governamentais. Você e eu provavelmente desaprovamos fortemente muitas dessas instituições, já que elas fazem parte de um governo que ambos concordamos que não funciona para a população em geral. Mas a solução não pode ser tão anárquica a ponto de não ser construtiva. Essa é a mesma preocupação que tenho em relação ao executivo atacar o Fed. Por um lado, acabamos de ter uma longa discussão sobre como funciona o Federal Reserve. Isso sempre funciona para corporações e bilionários, operações de mercado aberto, operações de balanço, como eles reestruturam o crédito. Eles não pensam na sua educação, eles não pensam na sua hipoteca, eles pensam na lucratividade corporativa, etc. Então, se você quiser que eu faça uma palestra sobre o Federal Reserve, eu poderia passar 3 horas falando sobre como o Federal Reserve faz parte dessa tirania corporativa e do capitalismo que achamos ruim. Mas, ao mesmo tempo, quando Donald Trump entra e ataca Liz Cook, ou ataca Jerome Powell, ele não está falando sobre essas questões maiores que estão em jogo. Ele está olhando para um aspecto que parece favorecer a si mesmo. Quero dizer, o corte de juros, ainda que haja uma situação inflacionária, não é assim que o Federal Reserve funciona. Mas, além disso, pode haver discordância sobre isso.
Mas não deveria ser tão arbitrário quanto Donald Trump, Joe Biden ou Obama transformaram isso. Então, se o institucionalismo americano precisa se revigorar, não acho que a arbitrariedade de Obama ou Joe Biden deva ser respondida com a arbitrariedade de Donald Trump, porque eles estão criando, e criam perfeitamente, um cenário um para o outro. A cada 4 anos, um partido assume e justifica o que está fazendo em nome do outro. Então, o que estou dizendo é sobre a criação de mecanismos transparentes, mecanismos independentes, instituições que sejam relativamente mais justas. É preciso ter muito cuidado com coisas como censura, muito cuidado com a rotulagem institucional de indivíduos. Mas na medida em que talvez precisemos disso, já que vivemos em uma era de dados de alta velocidade e alto volume, provavelmente precisamos de algum tipo de limitação. Mas que isso seja feito por instituições que sejam vistas por grandes parcelas da população como justas, razoavelmente falando. Quero dizer, institucionalmente, elas podem não ser completamente justas, mas os tribunais são um exemplo perfeito. Muitas pessoas podem achar que os tribunais não funcionam para elas, que funcionam para os ricos. Mas ainda assim, geralmente não veem o tribunal como partidário de um lado ou de outro, mesmo que a Suprema Corte dos Estados Unidos varie em termos de quem é nomeado. Mas é disso que estou falando. Mesmo quando precisamos de intervenções, temos que torná-las independentes e mais justas. Sim, bem. Em teoria, deveríamos ter leis e deveríamos ter, certas, você sabe, nos Estados Unidos, proteções constitucionais. E, no entanto, o que vemos é que essas proteções constitucionais são frequentemente ignoradas. E você sabe, criamos um sistema onde alimentamos a fantasia de que temos um sistema capitalista livre, quando na realidade temos o que eu chamaria de uma forma de socialismo ou socialismo controlado pelo governo, porque não é uma economia de mercado que realmente favorece os mais criativos, os mais brilhantes, os mais inovadores. Às vezes, é um mercado que favorece aqueles que têm as melhores conexões, que ganharam na loteria genética, nasceram na família certa. E isso não tem nada a ver com mérito pessoal. Mas tudo isso pode se tornar irrelevante, no entanto, com o caos econômico para o qual os Estados Unidos estão caminhando. Porque não dá para continuar acumulando dívidas enormes. Não é só que o déficit federal está, em 37 trilhões e aumentando. Quando você soma as dívidas das empresas e das famílias e indivíduos, de repente uma sociedade completamente escravizada pela necessidade de pagar juros, e juros exorbitantes, ainda por cima. Então, sabe, muito do que é considerado notícia e informação, e essas questões que ocupam as pessoas, eu acredito que são como um teatro político criado para distrair ou manter as pessoas focadas, como um mágico, chamando atenção para o objeto brilhante na minha mão esquerda enquanto faço algo aqui do outro lado que você não está percebendo. E sabe, um desses objetos brilhantes é sempre a guerra. Por exemplo, agora mesmo Donald Trump está tentando provocar uma guerra com a Venezuela. Até agora, o líder da Venezuela, Maduro, não caiu na armadilha. Mas não há garantia de que isso vai continuar assim. Deixe-me apenas registrar meu desacordo rapidamente dizendo que não concordo com sua definição de socialismo e capitalismo, embora eu concorde totalmente com o que você descreveu como a realidade. Acho que nós dois concordamos que o sistema não recompensa o mercado da forma que achamos que deveria, ou seja, baseado no mérito. Por outro lado, ele é baseado em acesso, contatos, dinheiro, etc., etc. Também me chamou a atenção você mencionar crédito para famílias e crédito corporativo, porque isso é algo que as pessoas de direita geralmente, e não estou necessariamente dizendo que você é de direita, mas definitivamente você não é de esquerda, normalmente não comentam.
Pessoas que não são de esquerda geralmente não falam sobre crédito doméstico e crédito corporativo, porque isso aparentemente pertence ao setor privado. E se você observar cuidadosamente a relação entre os dois, há uma relação estreita. Na verdade, depois de 2008 e 2009, desde que aquela expansão insana do mercado imobiliário e do mercado de recompra chegou a um fim abrupto, o déficit do governo aumentou porque foi necessário compensar a classe credora pela redução da dívida corporativa e da dívida das famílias. Então há uma desaceleração no aumento da dívida das famílias. Na verdade, a dívida das famílias caiu bastante desde 2009, de um pico de 120% do PIB para agora cerca de 68% ou 69% do PIB. A dívida do setor corporativo, claro, aumentou, mas está em torno de 50% do PIB. Juntas, elas somam cerca de 120%, o que é aproximadamente próximo ao total da dívida pública. E esse aumento da dívida pública compensou a diminuição da dívida das famílias, o que na prática protegeu a classe credora. Tudo isso para dizer que não discordo de você na análise da realidade, embora eu possa discordar de como definimos capitalismo e socialismo. Mas não acho que isso seja... Bem, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você tem algum empréstimo estudantil? Eu não. Estudei em escolas públicas gratuitas na Índia. Certo, e parabéns para você. Veja, quando fui para a faculdade, fui para a Universidade do Missouri, uma universidade estadual. Minha mensalidade anual, acho que o máximo que paguei, talvez no último ano, foi cerca de $600 por semestre. Agora temos jovens indo para a faculdade pagando 30, 40, 50 mil dólares. Os $70 na Ivy League. Sim. E eles acumulam essa dívida enorme. Então, acabam ficando escravizados de certa forma. E você sabe, é por isso que o sistema, os cursos que fiz na graduação e depois como estudante de pós-graduação, eu tenho um doutorado com ênfase em economia internacional, mas na verdade era uma espécie de lavagem cerebral, apresentando um modelo que eles chamam de economia capitalista, mas sem reconhecer o grau de envolvimento do governo nessa economia e nesse sistema. Então, você sabe, a definição clássica de capitalismo puro é um mercado livre. E todos, apenas aqueles que são os melhores e mais brilhantes e fazem as melhores coisas, lucram mais porque são mais eficientes. Tudo isso era só fantasia, um conto de fadas. Isso não te prepara para o que é o mundo real, onde você está cercado por essas estruturas corporativas e muita dívida, muita dívida. E a dívida é uma forma de escravidão. Por isso eu te parabenizo por conseguir sua educação e conquistar o que conquistou sem se afundar em dívidas. Without putting yourself in the poorhouse. Agreed. Let's just end quickly because Concordo. Vamos encerrar rapidamente, porque sei que você foi muito generoso com seu tempo. Eu só queria saber sua opinião sobre o bombardeio dos prédios onde estavam os negociadores do Hamas, que resultou no assassinato de 5 membros do Hamas, não líderes, mas membros, que provavelmente faziam parte dessa negociação, e de um oficial do Catar. Também vimos um acordo de defesa mútua entre a Arábia Saudita e Paquistão, que surgiu em decorrência desses acontecimentos. E isso foi antes de termos essa grande cúpula árabe, OIC-GCC, que condenou obviamente o que Israel está fazendo na Palestina, mas também a flagrante violação da soberania do Catar, na medida em que eles têm soberania. Eu só queria saber sua resposta sobre como você está vendo esses eventos e o que você acha que isso sinaliza para os Estados Árabes, em particular os Estados do Golfo, que talvez estejam dando como certo a proteção dos americanos. Eles estão repensando a proteção que vem dos americanos diante dessas flagrantes violações da soberania do Catar. Bem, eu acho que agora os Estados Unidos precisam ser vistos como membros de uma família mafiosa que está extorquindo pessoas ou vendendo proteção.
Eles entram na padaria local e dizem, ei, você precisa assinar aqui para o seguro. E o padeiro responde, eu já tenho seguro. Não, você não tem o nosso seguro, porque se você não comprar o nosso seguro, sua padaria vai pegar fogo. Entendeu? Esses são os Estados Unidos, onde os cataris, de forma estúpida e ingênua, confiaram que os Estados Unidos teriam seus melhores interesses em mente. Não, os Estados Unidos não têm os melhores interesses do Catar em mente. De jeito nenhum. Porque os Estados Unidos são totalmente submissos a Israel. O dinheiro de Israel dita as regras nos Estados Unidos. E é uma combinação de crença religiosa com suborno financeiro que, na minha opinião, explica o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel até agora. Nesse sentido, os Estados Unidos têm trabalhado com Israel para organizar assassinatos. Eu acredito que os Estados Unidos estiveram diretamente envolvidos no assassinato de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, porque foram incentivados a isso. Ele estava se reunindo com seus principais líderes para discutir uma proposta de cessar-fogo. Eles estavam com seus telefones, usaram os telefones para localizá-lo. Eles sabiam a data e a hora em que a reunião iria acontecer. E a mesma coisa aconteceu aqui com o Hamas. O que mudou foi, não sei se foi a Turquia, ouvi dizer que foi a Turquia, mas também poderia ter sido o Irã, a Rússia ou a China, que alertou a delegação do Hamas sobre o fato de que estavam sendo armados para serem assassinados. E eles saíram da sala de conferências. Deixaram seus telefones para trás, porque aparentemente os telefones estavam sendo usados para identificar sua localização, para que os mísseis de drones ou bombas pudessem atingir. Então isso foi uma completa duplicidade por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam diretamente envolvidos. Esse ataque não poderia ter ocorrido sem o envolvimento dos Estados Unidos por causa da base aérea de Al-Udeid. Nessa base existe o que é chamado de Centro Combinado de Operações Aéreas, o CAOC, que supervisiona todos os voos na região, incluindo voos no Irã, Síria, até a fronteira com a Turquia, Jordânia e Iraque. Portanto, eles sabiam absolutamente que isso iria acontecer e que estava por vir. Acho que foi informado ao Trump que isso teria sucesso, que matariam a delegação do Hamas, e isso abriria caminho para que as negociações prosseguissem e para que as propostas de Israel fossem aceitas. Bem, o ataque falhou, mas o que eles conseguiram foi pelo menos mobilizar a comunidade árabe islâmica para se unir e se reunir em Doha no início desta semana. 54 países, de Iêmen ao Azerbaijão, Indonésia, Malásia, Turquia, Arábia Saudita e Irã. Saudi Arabia, Iran, they were all there. Quero dizer, todos eles estavam lá. E, na verdade, produziram, na minha opinião, uma declaração muito abrangente e importante. Agora, eles poderiam ter feito mais? Com certeza. Eles poderiam começar lançando um embargo completo, todos esses países aplicando um embargo total a Israel. E isso significa que Turquia e Azerbaijão teriam que parar de fornecer petróleo para Israel. Então, se Israel não receber mais petróleo desses países, terá um problema para resolver. Mas eles colocaram na mesa a proposta de expulsar Israel das Nações Unidas. Isso deveria ser feito agora. Eles não deveriam esperar. Isso deveria ser o padrão. O fato de até o rei Abdullah da Jordânia ter estado presente na reunião e na declaração final ter reconhecido seu papel como protetor dos locais islâmicos em Jerusalém, especialmente a mesquita de Al-Aqsa, é significativo. Isso foi realmente um sinal de quanto dano o apoio dos Estados Unidos, aquele ataque ao Catar, causou tanto a influência dos Estados Unidos na região, quanto a construção da base para que esses países se unissem. Porque você teve Putin se encontrando com o presidente iraniano, se encontrando com Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. Você teve Putin e Al-Sisi, do Egito, se encontrando e anunciando que iriam restabelecer relações diplomáticas, com uma presença diplomática egípcia em Teherã e vice-versa para o Irã no Cairo. Aparentemente, eles romperam relações há 34 anos. Então, o que você está vendo é que o apoio cego dos Estados Unidos a Israel e a permissão para essa conduta completamente ilegal
estão, na verdade, criando uma unidade agora no mundo árabe e islâmico que não existia há um ano. In the Arab and Islamic world that was not there a year ago. We'll leave it there, Larry. Thanks for Vamos encerrar por aqui, Larry. Obrigado por essa conversa. E fico feliz que pudemos debater, mantendo o espírito de que não precisamos necessariamente concordar em tudo e que podemos realmente conversar em vez de atirar no pescoço de alguém. Sim, quero dizer, você sabe a importância de ter um diálogo e trocar ideias, vai saber? Talvez eu aprenda algo com você, mesmo você sendo mais jovem. Tudo bem. Vamos resolver? Eu agradeço. Obrigado mais uma vez, Larry. Tenha um ótimo resto de dia. Tchau. Tchau, amigo. Nós veremos novamente. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.